Estamos aqui, Natália Cury, e Caio Amon. no Abiara Talks, celebrando os 30 anos da Abiara com uma nova programação. E hoje conosco para falar um pouco mais desse momento dos preços em São Paulo, como é que está o mercado, se faz sentido a compra ou não, está ele, sócio-diretor da Abiara, Bruno Vivanco. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sem dúvida. Uma honra. Pra gente também, né? Obrigado por ter aceitado, né? Ô, Bruno, pro começo do nosso bate-papo, a gente quer saber quem é o Bruno. Bruno, nascido Celso Bruno Ribeiro Vivanco, corintiano. Não tem muito para falar de mim antes do Bruno Corretor, porque eu vivi pouco tempo antes do Bruno Corretor, na verdade. Não, eu comecei na corretagem com 20 anos, então antes disso não tem muita coisa. Corintiano, pai do Preju. DJ. Mas é um hobby. É um hobby. Eu sou muito musical, tenho a cabeça muito aberta para música. Gosto de música eletrônica, gosto de rock and roll. Filosofia também, né? Filosofia. Bruno filósofo, que a gente sabe também. Enfim, mas nada muito especial, sou uma pessoa comum. Não. Então vamos já entrar um pouquinho aí, na verdade, por mais que você falou que foi breve a sua jornada antes do mercado, mas um pouco então dessa trajetória, talvez, que é o fim da adolescência, início da fase adulta, como que você chegou no mercado? Então um pouquinho antes até chegar no mercado imobiliário. Tem uma particularidade que é o seguinte, eu na época não sabia, mas eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar, principalmente em estudo, né? Então, com o passar do tempo, eu larguei 2 faculdades, eu tinha um bom emprego público, eu era um funcionário público federal. Primeiro comecei a trabalhar como office boy, meu primeiro emprego foi como office boy. Né? Não existia motoboy, era office boy, né? Andava de ônibus para lá e para cá. O que foi muito bom, na época eu não gostava, obviamente, eu tinha 15, 16 anos, na época eu não gostava, mas me ajudou a conhecer a cidade, né? Na época não tinha o Waze, não tinha nada disso, então eu aprendi a usar mapa, guia e tudo mais, então isso foi... Depois, né, quando veio a corretagem, anos e anos depois, me ajudou muito. Então, mas eu tinha uma dificuldade de me concentrar em estudos, de me concentrar. Então, eu larguei 2 faculdades, né, e a essa altura do campeonato eu trabalhava com programação de computador, eu sou programador de computador, mas programador de COBOL, né, que é um negócio raríssimo hoje em dia. Quem é programador de COBOL ainda hoje em dia ganha muito dinheiro, porque são poucos. E é só para máquina de grande porte, enfim, isso daí também não importa. E eu era programador de computador, eu trabalhei no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, quer dizer, eu tinha um emprego público federal, eu era funcionário público federal, lotado no Ministério da Fazenda, eu trabalhava no Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, trabalhava meio período, fazia faculdade meio período, quer dizer, ganhava bem para um moleque de 20 anos, mas, sabe, não me enchia os olhos, eu queria outra coisa, eu não sabia o que eu queria, mas eu queria outra coisa, eu queria movimento, eu queria, sei lá, alguma coisa que, sabe, um negócio de... Sai da rotina. Enfim. E um dia eu conversei com um tio meu e contei para ele um pouquinho dessa minha angústia e tal, e ele falou assim, olha, se você quer, uma das coisas que me incomodava, eu trabalhava meio período, então não batia cartão nem nada, eu chegava, assinava um ponto e na hora que ia embora assinava de novo, quer dizer, se eu ficasse lá 6 horas do período, ou se eu ficasse 15 minutos, o meu salário era o mesmo no fim do mês, isso me incomodava, o que para muita gente poderia ser tranquilidade, para mim me incomodava. E eu contei tudo isso pro meu tio falou, se você tem essa coisa, né, você tem que trabalhar com venda, né? Você tem que trabalhar com venda, procura alguma coisa para vender, aí você faz teu salário, né? E isso ficou na minha cabeça. E uma das coisas que, quando eu era office boy, uma das coisas que eu aprendi a fazer no cartório foi ler jornal, porque os chefes lá recebiam, né,
Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Então, quando eu não estava na rua, eu estava lá dentro, eu ficava vendo jornal. Então, aprendi e ler jornal. Como você lê rápido muita coisa, era uma coisa que me atraía, né? Então, eu lia muito jornal. E uma das coisas que eu gostava de ver, que eu aprendi, que me interessava quando eu via, eram anúncios imobiliários. Naquela época, o mercado imobiliário era muito menor, né? Estamos falando de década de 80, o mercado imobiliário era muito menor e era muito concentrado em médio e alto padrão, né? Então, anúncios de empreendimentos de médio e alto padrão, invariavelmente, você tinha anúncio de uma página inteira onde tinha uma planta, né? Desse tamanho, né? E eu gostava de olhar, eu não entendia, nunca fiz arquitetura, mas me chamava a atenção. Sem saber por que chamava atenção. Acho que eu ficava pensando, puta, já pensou morar num lugar desse, né, gigante e tal. Enfim, era uma coisa que eu gostava. E esse hábito de ler jornal perdurou, né? Inclusive até hoje. Então, quando eu fui trabalhar no Ministério da Fazenda, a mesma coisa. Tinha jornal, eu lia jornal. E um belo dia, num jornal, que eu não me lembro qual foi, tinha lá um anúncio de página inteira, né? Grande imobiliária dos Jardins promove curso para formação de corretor de imóveis. Eu falei, pô, que legal, vou ver esse negócio. Gratuito, curso gratuito, também me chamou a atenção. Relevante a informação, né? Curso gratuito, eu falei, pô, vamos ver. Aí peguei, fui lá ver. Não era gratuito coisíssimo, era gratuito, mas tinha que pagar as apostilas. Então, não era gratuito coisíssimo nenhum, mas tudo bem. Era num hotel lá na Rua Augusta, e aí peguei, me inscrevi e fui fazer o curso. E no curso, antes de fazer o curso, eu já tinha pedido a conta do Ministério da Fazenda. Meu pai e minha mãe quase infartaram, né, porque eu tinha lá um emprego bom, não sei o que lá, e eu pulei fora. E aí fui fazer o curso, e aí lá no curso eu conheci um cara, que estava lá fazendo também, que era corretor da Lopes. E eu sabia, por ver anúncios imobiliários, eu sabia que a Lopes era uma grande empresa, né, naquela época. E eu comecei a conversar com ele e falei, pô, mas você trabalha na Lopes, né, empresa grande, o que você está fazendo aqui? Ele, não, que eu gosto de me reciclar, de repente tem alguma coisa nova que a gente aprende, tal, por isso que eu tô aqui. Eu falei, pô, que bacana, né, um cara de, né, gravata, tal, tudo bonitão, tal, gel no cabelo, tal. Eu falei, pô, que legal, né? Eu falei, como faz para trabalhar na Lopes? Ele falou, você tem que ir lá, pede para falar com a secretária do Dr. Walter Silvestre, que é o chefe do RH, você vai fazer uma ficha, eles vão analisar a tua ficha e aí, se eles acharem que interessa, eles entram em contato e você vai lá. Falei, beleza. Aí peguei, num dia seguinte, sei lá, fui lá, pedi para ele, chamei a mulher, tal, não sei o quê, me deu uma ficha, preenchi a ficha, entreguei para ela. E, nesse meio do caminho, acabou o curso. Acabou o curso, eles iam, eu chamo, acho que 2 para lançamento e 2 para imóvel de terceiro. E aí me chamaram lá, fui classificado lá. Mas aí eu fui lá na Lopes. Aí eu perguntei para ela, falei, preenchi a ficha, entreguei para ela, falei, quanto tempo eu posso esperar vocês me chamarem? Ela falou, uma semana. Se em uma semana não te chamar, esquece. Tá bom, beleza. Cheguei em casa e fiz uma coisa que eu nunca faço, que eu passei uma semana sem fazer nada. Peguei, anotei na agenda lá, 7 dias, né, no calendário. E na noite do 6º para o 7º dia, eu já me preparei para no dia seguinte ir lá na outra imobiliária me apresentar, né? Porque... E aí no dia seguinte de manhã eles me ligaram. A Lopes me ligou. E aí eu fui lá. E aí foi assim que começou. Que comecei lá. Então a gente quer entender essa sua... Então nasceu de um inconformismo. De um inconformismo, de uma coisa... E essa questão que é importante... Depois que eu vim descobrir que é um déficit de alguma coisa aqui dentro. Sobra algumas coisas, faltam outras coisas. Eu acabei entrando, sem saber, né? Eu acabei entrando num ambiente
que supria essa minha necessidade de movimento, de não rotina, Sim. de liberdade, de fazer a minha agenda. Claro, tinha plantão para fazer, tinha tudo mais, mas enfim. Era uma dinâmica totalmente diferente. E depender muito de mim era algo que me cativava, Sim. entendeu? Porque me desafiava, né? Então acabou, foi assim que eu caí no mercado. Você sabe que só um ponto que é interessante, né? E isso pro Bruno, principalmente, que gosta bastante de filosofia também. Eu li uma vez que um primeiro grande caminho é você saber aquilo que você não quer. Saber o que a gente quer... É mais fácil, né? Na verdade, não. A gente mais nunca difícil, sabe. né? Porque você às vezes quer uma coisa hoje, amanhã já é outra, e depois de amanhã e vai mudando, e você nunca tem uma convicção. É difícil isso, realmente. Mas já é um grande passo você saber aquilo que você não quer. Porque pelo menos você já está eliminando uma série de caminhos. Isso vale para a tua vida toda. Exatamente. Para relacionamento, para tudo, né? Você pode não saber o que você quer, mas se você souber um pouco do que você não quer, já é meio caminho andado para você ter uma vida mais tranquila. E uma coisa interessante, que aí é com relação à época, né? E muita gente, inclusive vocês, gente muito mais nova, não vai entender direito o que eu vou falar. Mas enfim, a gente está falando de final da década, segunda metade da década de 80. Eu entrei na Lopes em 89, né? Tinha 21 anos. Nessa segunda metade da década de 80, tinha um lifestyle acontecendo, principalmente em Nova York, principalmente em Wall Street, que era uma figura masculina, jovem, 20 e poucos anos, né? Muito bem sucedido no mercado de ações. Financeira. É o broker lá, só que o broker de ações. Ações. Essa figura se chamava Yuppie. O nome era Yuppie. Então, o que era esse cara? Jovem, solteiro, bem sucedido, com grana, e que gastava o seu dinheiro com roupa de grife, com um carro legal, com uma casa legal, né, com bons restaurantes e tudo mais. Isso você pode ver num filme, que também eu vou falar o filme, ninguém vai, ou muita gente não vai nem saber do que eu estou falando. É um filme que se chama 9,5 Semanas de Amor. É um filme de 86, se não me falha a memória. Nesse filme, o filme é uma historinha de amor, né, focada naquele epicentro, né, o protagonista, ele é justamente um corretor da Bolsa de Nova York. E aquele lifestyle, eu assisti esse filme naquela época, né, com 18, 20 anos, né? Aquele lifestyle era uma coisa que me atraía. Né? Para você ter uma ideia, para fazer um outro paralelo também com o filme, que também é outra coisa que eu gosto muito, o filme O Lobo de Wall Street, que o filme é de 2013, mas a história, que é uma história verídica do Jordan Belfort, ela se passa em 88, 89, e é justamente aquilo. Esse lifestyle. Né? É o mercado de ações de Wall Street. Então, quando eu entrei na Lopes, né, que era uma empresa grande, ainda é hoje, né, quando eu entrei naquele salão grande, né, cheio de gente, todo mundo engravatado, todo mundo com o telefone na orelha, você gritando. se viu, Eu falei, porra, é aqui. Não é a Bolsa de Valores, mas é aqui. Então, cara, foi assim, me achei, né? E, enfim, então toda essa conjuntura acho que me levou para o mercado imobiliário. Você falou isso, lembrou também, para mim veio a imagem na hora do Charlie Sheen no Wall Street, né, com Michael Douglas e tudo mais, exatamente isso. E essa época, exatamente isso. E só uma curiosidade também, Natália, esse lance, às vezes a gente, né, não sabe exatamente o que é tal, mas me fez lembrar esse bate-papo, uma coisa que faz tempo que eu não comento até, quando eu estava no colégio, assim, início do fundamental, sei lá, quinta, sexta série, coisa do tipo. E aí eu lembro que era uma roda, na verdade, o professor perguntou o que cada um queria ser.
né? Então, tinha lá médico, quero ser engenheiro, quero ser jogador, e chegou na minha vez. E meu pai era muito amigo na época de um cara que inclusive ficou bem famoso depois, que é o Wagner Ribeiro, né? Empresário e tudo mais, os jogadores, mas na época ele estava começando por esse lado. Mas eu lembro de ir em reuniões com meu pai e o Wagner sempre o quê? Terno, gravata, uma maleta, né? E eu olhava para aquilo e achava o máximo. E aí chegou na minha vez de falar o que eu queria ser e foi um motivo ainda de escárnio, porque eu não sabia falar. Então na hora que o cara virou e falou assim, e você? Eu falei, businessman. Puta, imagina já na hora, todo mundo tirando sarro, né? E era, mas isso foi, eu quero ser um cara de gravata, com a maleta e tudo mais. Eu falei, é isso, né? E foi curioso porque, por mais que eu passei pelo banco, por outras coisas, comecei com office boy também, mas a corretagem foi me trazer isso, do terno, gravata, maleta. Eu falei, uma coisa aspiracional, né? Mas já estava enraizado aqui na cabeça lá no início, né? É engraçado, né? Você vai, ao longo da tua vida, você vai absorvendo informações e algumas delas ficam gravadas, sim, né? E algumas te direcionam, né? Quando você vê... Quando você vê uma figura humana, né, que está distante da tua idade, né, um lugar onde você vai chegar e você projeta aquilo, né, aquilo acaba de alguma forma... inconsciente, né, realmente. De alguma forma você acaba procurando aquilo lá. Ô Bruno, entendendo a sua trajetória, né, você como office boy, aí chegou a Lopes, como que você chegou até a Biara e por que a Biara? Aí tá. A pergunta-chave. Oh, Deus. Não, eu acho que as coisas elas foram se sucedendo. Quando eu cheguei lá na Lopes, né, quando me chamaram, então voltando à história, quando me ligaram, me chamaram, eu fui lá, aí veio o tal do Walter Silvestre me entrevistar, um senhor, uma postura tal, conversou bastante comigo, não sei o que lá, gostei do seu perfil, tal. Então eu vou te apresentar aquele que vai ser o seu gerente. Ele é jovem como você, né? Acabou de assumir uma gerência, ele foi campeão da empresa, o corretor campeão da empresa 11 anos consecutivos, e depois de 11 anos consecutivos campeão da empresa, ele ganhou o cargo ganhou o direito de ser gerente, né? Quase igual hoje, mas tudo bem. E eu falei, pô, que legal, né? Já me senti privilegiado, porra. Aí ele saiu da sala, aí ele veio, ele volta com um japonesinho desse tamanho, vestido impecavelmente, com terno de alta costura, com gravata, impecável, meio gago. Tudo bem, como vai? Sentou lá para conversar comigo e, para resumir a história, esse cara, ele foi um dos fundadores da Biara. Eu ganhei aí ganhei a confiança dele como corretor, ele gostava de mim, gostava do meu estilo, tal, virginiano como eu, não sei o quê. Então, a gente teve uma liga, empatia, uma liga forte, né? Ele viu que ele podia confiar em mim, ele viu que eu tinha potencial, né? Isso foi uma coisa que também me animou, porque com o tempo, era uma empresa com muitos corretores, mas com o tempo eu vi que eu podia me destacar desde que eu me dedicasse, né? E ele me falou uma coisa muito importante, que é uma coisa que hoje ainda, quando eu tenho oportunidade, eu falo para os corretores, para quem, né, quiser ouvir, porque é algo que permanece hoje igual, imutável, é a mesma coisa. Ele falava o seguinte, ele falava, aqui 70% não vende nada. 20% vende de vez em quando, 10% vende sempre. Tá? Faça suas amizades no meio desses 10%. Tá vendo ali? Então tinha uma parede enorme que tinha, na época, né, lousas onde você atualizava os rankings, né? Ranking de corretor, ranking de gerente, né, tudo mais. E ele apontou e ele falou, tá vendo os 10 primeiros? Os 10 primeiros gerentes, os 10 primeiros corretores? Esses têm que ser teus amigos, entendeu? E isso continua até hoje, né? Isso não muda, né? E foi uma coisa que uma das muitas coisas que ele me direcionou e que eu trouxe comigo. Então foi isso. Aí a gente ficou, eu fiquei lá na Lopes por
4 anos, e quando chegou em 94, o Minoro falou, eu sempre conversava muito com ele, quando eu entrei, eu falava para ele, o que você acha que é teu futuro? Aí eu perguntava, próximo passo. ele falava, meu futuro é ter uma imobiliária, eu quero ter uma imobiliária. E eu não conseguia imaginar o que seria isso, porque, ele era gerente na época, eu tinha um orgulho enorme de ter um cartãozinho escrito corretor de imóveis, né? Naquela época, ser gerente da Lopes, sabe? É um super caro. E eu não entendia o que ele queria dizer quando ele dizia, eu vou ter uma imobiliária, não sei o que lá, enfim. Aí abrir depois, mão disso. com o passar do tempo, né, ele foi me explicando e tudo mais, que ele queria ter uma imobiliária, e quando ele tivesse uma imobiliária, ela ia atuar de uma maneira diferente da Lopes, ele ia ter uma imobiliária que ajudasse o incorporador, né, desde antes do incorporador comprar o terreno, né, brifar produto, fazer todo o desenvolvimento. Planta. Por quê? Porque uma coisa que o incomodava, o Minoro é, né, vivo, né, e muito ativo até hoje, uma figuraça. E ele, para você ter uma ideia, ele era formado em filosofia. Minto, sociologia. O cara se formou em sociologia na USP na década de 70. O cara é uma cabeça privilegiada. E ele incomodava muito que naquela época o mercado era muito menos profissional do que é hoje. As construtoras, as incorporadoras eram muito menos profissionalizadas. Era bem mais um negócio familiar. Ainda é hoje, né? Ainda é hoje. Mas naquela época era 100%, basicamente familiar. 100%. O cara herdava um terreno, né? Aí ele levava para um engenheiro, o engenheiro desenhava lá um prédio quadrado, aí ele levava lá na Lopes, chegava lá para o Chico Lopes e falava, tem aqui esse projeto. Aí eles olhavam e falavam, faz página aí no Estadão que a gente vende. Então isso, quando chegava na ponta da venda, isso o incomodava, né? Porque ele falava, os caras desenvolvem um produto sem falar com quem está com a barriga no balcão. Então esse era o incômodo dele, e ele falava, eu vou ter uma imobiliária e eu vou fazer diferente, né? E quando chegou em 94, aí surgiu um movimento onde ele entrou como sócio de uma imobiliária que já existia, que era exclusiva, né? E o plano inicial era que ele fosse para a exclusiva como sócio em 94, né? Mais ou menos metade de 94, e a partir de 95 juntar-se-iam mais 2 sócios, que eram o Emílio e o Arnaldo, oriundos da Gomes de Almeida Fernandes, Gafisa, né? Na época ainda era Gomes de Almeida Fernandes. Então, ele foi para lá em 94 e me levou. Levou algumas pessoas, me levou junto. Então, eu fui para a exclusiva em 94. E aí, ele entrou lá com carta branca, né? A condição dele entrar lá foi que ele tivesse carta branca. Os sócios da exclusiva eram 2 ex-diretores da Lopes. Ele, chegando lá, ele fez uma limpa, né? Mandou gerentes embora, não sei o que lá, me colocou como gerente e outros. Colocou o timinho dele lá para trabalhar. E aí o plano era que na virada de 94 para 95, eles iam assinar o contrato de locação de uma nova sede, que era aquela casa na República do Líbano, você vindo da Brasil, né, de Pinheiro, você vindo da Brasil, entrando na República do Líbano, olhando do lado esquerdo, a hora que acaba o parque, que é a primeira casa. Foi a FNASCA durante muitos anos. Aquela casa ia ser a sede nova da exclusiva quando da entrada do Arnaldo e do Emílio. Mas chegou em janeiro de 95, que era para ter sido assinado esse contrato, os sócios originais lá da
da Exclusiva não quiseram assinar o contrato, acharam que era uma audácia muito grande, querer ter uma empresa muito grande, peitar a Lopes, não sei o quê. Eles, né, achavam que era melhor ter um tamanho mais comedido. O Minoro ficou puto, né? Aí falou para o Arnaldo e para o Emílio, falou, é o seguinte, não vai rolar com esses caras, se vocês toparem, vocês vêm, a gente começa do zero, esquece eles, né? Então, aí, puto, o Arnaldo e o Emílio, né, 2 moleques também, né, também tinham 20 e poucos anos na época, eles toparam e aí nasceu a Abiara. Na 30 mesma anos, República, né? Do Líbano. Exatamente. 95. Legal. Você sabe que você contou isso. Ou seja, então eu sou fundador. Não fui sócio fundador, mas estou lá desde a fundação. Desde a fundação, claro. Bruno, você acabou de contar pra gente aí, né, do nascimento da Abiara. Foi muito legal, até pra gente, todo mundo saber muito bem das origens, né? E agora eu quero fazer uma pergunta já um pouquinho mais cabeluda, vamos dizer assim, sobre o renascimento da Abiara, né? A Abiara lá, num movimento que foi muito comum, inclusive, do mercado, de aquisições, de IPOs, etc. Acabou aí sendo adquirido pelo Grupo Brasil Brokers, que depois virou o Grupo Nexp, etc. E aí passa por um momento onde você, junto com o Caetano, decidem, né, encarar o desafio de readquirir a empresa, fazer uma nova Abiara. E aí a minha pergunta é, por quê? Um momento já tranquilo, vamos dizer assim, de carreira, você, né, decidiu esse desafio também e quis tocar isso? Porque não dava para largar, né? Não sei, na minha cabeça e na cabeça do Caetano também, naquela altura do campeonato, não fazia sentido a gente largar isso, né? Ia largar para quem? Aonde? Com quem? Porque uma das características desse nosso mercado, principalmente não, eu acho que não tem mercado que seja mais personalista do que o mercado imobiliário, o mercado primário, que é lançamento. Mais do que isso, só se for dentista, médico, né? Que é o cara, é o teu médico, é o teu dentista. Porque fora isso, por exemplo, um banco, né? Um banco, muitas vezes, ele troca de acionistas, né, 1000 vezes, troca de funcionário 1000 vezes, mas a placa está lá na porta, não muda nada. Né? Muda todo mundo, mas e continua o nome, continua igual. O nosso mercado, não. Então, isso vem até contra um pouco o que aconteceu, porque, em tese, a gente não precisava. Né? Por quê? Porque quem confia na Abiara, né, confia na figura de quem comanda a Abiara. Não só eu e o Caetano. Né? Tem vocês, né, são os líderes, né? É a equipe que a gente tem, que é maravilhosa, mas que levou muito tempo para a gente construir. Eu acho que a gente passou por vários períodos chave para a gente chegar onde a gente está hoje, né? E as coisas elas foram se encaminhando de uma forma que isso se tornou possível, né? Eu acho que chegou quando foi basicamente quando o Daniel Gerbatin assumiu como CEO do grupo, antes de ser Nexp, ainda era Brasil Brokers, foi quando entrou um novo sócio, que foi a Cerberus e tudo mais, que eu comecei a conversar sobre isso com o Daniel. Por quê? Porque quando a Cerberus entrou no grupo, eu não quero me aprofundar muito nesses detalhes, mas quando eles entraram no grupo, e o Daniel me passava isso, qual que era o mood? Qual que era a ideia da Cerberus? Ter um grupo de empresas digitais, mercado imobiliário, para atuar no mercado imobiliário. Então era muito mais modelo quinto andar, loft, né? Um modelo de mercado secundário. Sim. Porque mercado primário não tem como ser 100% digital. Né? Então, quando o Daniel entrou e eu comecei a interagir com ele, né, quase todo dia, uma das coisas que a gente conversava era isso. Falava, Daniel, dentro disso, dentro dessa proposta, dentro dessa ideia do grupo, a Abiara faz cada vez menos sentido para o grupo e o grupo faz cada vez menos sentido para a Abiara.
vamos estudar uma forma de descolar isso, né? Porque já tinha acontecido dentro do grupo. O grupo chegou a ter 26 empresas, né? E foi se desfazendo delas, veio a crise, mil coisas. Então, já tinha exemplos de empresas que tinham se desplugado do grupo, né? De diferentes formas. E essa conversa começou com o Daniel, da gente desenvolver, da gente pensar numa forma de desplugar a Biara. Né? Justamente por isso, para que a gente tivesse o nosso caminho solo sem ter que pedir bênção, né? E sem ter que... Não é nem questão de pedir bênção, mas é questão de se explicar para um grupo que tenha uma ideia de ter um outro tipo de negócio, quer dizer, não fazia sentido. Então, então eu acho que a evolução das coisas levou a isso. Né? A gente acabou chegando num ponto que eu e o Caetano, a gente olhou um para o outro e falou, vamos embora. Vamos assumir, vamos tocar. A gente pode... Tanto que nós assinamos o licenciamento da marca antes do grupo entrar em recuperação judicial. E quando o grupo entrou em recuperação judicial, surgiu a possibilidade de não dar certo. Né? Nós conversamos com os nossos incorporadores e todos eles, sem exceção, né? Desde os maiores até os menores, os médios, os menores, todos eles foram unânimes em dizer, olha, tendo vocês à frente da empresa, o nome é secundário. O nome é bacana, é importante, poxa, são muitos anos, né? Se vocês conseguirem, legal, mas se não conseguirem também não tem problema. Né? Então, então a gente falou, vamos embora. Né? Vamos embora, então a gente fez tudo dentro da lei, tudo bonitinho, tudo bacaninha, para que, se desse certo, bacana, ficamos com um nome que hoje, agora, né, 2 anos depois, está completando 30 anos. Se não desse certo, beleza, a gente ia embora, porque a gente tem a equipe, somos nós e tem a equipe, e isso ia continuar. E é um nome, né, que não faria sentido para mais ninguém. Sim. Só faz sentido para nós. Né? Só faz sentido para nós, porque está relacionado com a equipe que está embaixo do nome. Né? Então, tudo isso fez com que a gente seguisse em frente. Que nesse ponto, só antes de você fazer uma pergunta que eu sei que é muito importante, Natália. Primeiro é natural, né? Nós, principalmente, também somos muito gratos que vocês fizeram isso, né? De assumir a empresa. E é legal, como a gente já recebeu outros convidados aqui, é uma coisa frequente no bate-papo, esse lado humano da Abiara, aquela frase famosa, inclusive, que vocês usam, que são os CPFs por detrás do CNPJ, e de como hoje o organograma ele é muito horizontal. Então, você ter esse lance da porta aberta, acesso, de poder, né? Bater papo, etc., como isso é bacana, e não à toa a gente vê um movimento, inclusive, de pessoas relevantes do mercado que já foram da Abiara, regressando à Abiara, muito também por conta desse novo momento, né? Então, eu acho que isso é muito legal também. A gente tem convicção, uma das convicções que nós temos é de que não funciona se não for assim. Sem dúvida. O nosso negócio... Então, hoje a empresa tem 2 corretores que são, né, dos sócios diretores da empresa, quer dizer, é uma empresa de corretagem, uma empresa de corretores, onde todo mundo entende a dor de todo mundo. Né? Todo mundo aqui já fez plantão, todo mundo, né? Então, eu acho que isso faz a diferença. Tanto que parte dos perrengues, né, para usar uma expressão atual, parte dos perrengues que a empresa passou foi justamente quando, na direção do grupo e tudo mais, passaram pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes, bem intencionadas, bem preparadas, mas que não eram do métier. Sim. Né? E não dá liga, não adianta. Né? Então, acho que hoje a gente tem aí um caminho maravilhoso pela frente, com uma equipe maravilhosa, que a gente é muito... Vocês disseram que vocês são gratos, nós é que somos gratos, eu que sou grato por vocês nos aturarem e estarem aqui com a gente. A gente é uma honra. Mas sabe o que eu queria falar antes de fazer a próxima pergunta? A gente está falando do Bruno, que saiu de uma empresa, foi para a Biara, virou corretor, e a gente já passou para um Bruno sócio-diretor, né? Sabe o que eu acho interessante você contar um pouquinho para a gente, Bruno? A sua trajetória também dentro da Biara, né? Você começou corretor, como é que você chegou, né? Na Biara eu nunca fui corretor.
Já chegou Aí, ó, gerente. já chegou gerente, isso. Já chegou com patente alta. Não, até no mercado, né? Como você... Mas a evolução... Tinha começado 30 anos, desculpa, Natália, 30 anos atrás eram 2 gerentes e meia dúzia de corretores. Começo de operação. Porque quando eu entrei na Biara, né, o Bruno estava em outro departamento, fazendo outras coisas. Então, acho legal ele falar um pouquinho dessa trajetória dele, né? E até do know-how, porque o nosso bate-papo hoje vai envolver uma questão que você domina como poucos no mercado, é extremamente respeitado, você sabe disso, as pessoas gostam de ouvir sua opinião, então é legal também aí da galera que está nos acompanhando, que vai ouvir, saber também o porquê que a gente vai entrar nesse tema com você, né? Sim. Então, basicamente, quando a empresa começou, eu saí da Lopes, fui para a Exclusiva, entrei na Exclusiva como corretor e o Minoro fez lá a limpeza dele, mandou alguns gerentes embora e imediatamente eu assumi uma gerência. Então, quando começou a Biara, eu já entrei na Biara como gerente, né? Eu fui gerente por 6 anos. Foi o cargo que mais me fez crescer como pessoa, como ser humano. Vocês não tiveram o azar de me conhecer quando eu era gerente, quando eu comecei. Mas algumas histórias. Eu era um animal. E não enjaulado ainda, né? Doido. Outros tempos também, né? Outros tempos. Era doido. Pra você ter uma ideia, vou até contar uma piada. Não é piada, porque é verdade. Teve uma época que eu tirei todas as mulheres da minha equipe. Eu fiquei com uma equipe só de homens. Porque eu não aguentava aquela mulherada com TPM. Aí chorava, olhava para ela, chorava. O que foi? Às vezes eu levanto um pouco a voz. Naquela época, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu sou calminho, hoje em dia eu sou manso. Naquela época. E aí falava alguma coisa e chorava. E não sei. Eu sempre fui muito professorzão, né? Que isso eu aprendi com o Minoro. Né? O Minoro, eu tenho para mim que eu só aprendi como eu aprendi, porque o Minoro, ele ensinava e delegava. Que é a melhor coisa. Vai e faz. Vai e faz. Então eu fazia assim também com a minha equipe. E aí quando você pegava as meninas com TPM, aí você falava, vai lá e faz. Ai, boa. Enfim, teve um período que eu tirei todas as mulheres da equipe, fiquei só com homem na equipe. Aí depois eu voltei atrás e reconsiderei e aprendi, ao invés de fazer isso, aprendi a lidar melhor com as minhas corretoras. E até porque, historicamente, as mulheres, principalmente no cargo de corretor, dominam o mercado. Eu vou fazer 15 anos, eu não lembro de um ano com um homem campeão. Sempre foi assim. Né? Então você acabou, de certa forma, até machucando o seu próprio faturamento nesse momento. Né? Desde a época da Lopes era assim. É surreal como mulherada realmente o Minoro domina. Furava lá o time das mulheres lá, campeões. E na Biara sempre foi assim, e isso é uma das coisas que a gente se orgulha, né, de ser uma empresa, de ser um mercado e de ser particularmente uma empresa que não faz a menor distinção, ou seja, a possibilidade de ganho de sucesso é absolutamente igual para o homem e para a mulher, né, para o preto, para o branco, para o japonês, para o gordo, para o magro, para o gay, para a lésbica, para todo mundo. Né? Isso é muito legal do mercado. O mercado não diferencia. Isso é uma coisa muito legal, uma coisa que a gente se orgulha. Quer dizer, a gente já trilha um caminho de igualdade e de liberdade desde os primórdios. Né? Aí da gerência você foi para... Então, aí da gerência, eu e o Caetano fomos promovidos à diretoria comercial, nós dois, juntos, ao mesmo tempo. E, ou seja, eu falo com o Caetano, eu trabalho do lado do Caetano há quase 30 anos. Mais tempo que durou, né, os casamentos. Os casamentos, etc. 30 anos é bodas do quê? A gente tem que ver, inclusive, para celebrar quando fizer as 30. Tem que ter bodas de alguma coisa, com certeza. Então, nós fomos promovidos à diretoria comercial.
Aí depois de algum tempo, o Caetano sabe data, ele lembra as datas melhor do que eu. Aí depois de alguns anos, a empresa continuou crescendo, aí o Caetano foi cuidar de remanescente e eu fui cuidar de produtos fora de São Paulo, que era uma área que o Emílio cuidava dentro da empresa. A empresa ela ia se agigantando. A gente dobrava de tamanho quase a cada ano, o faturamento. Durante um período, a cada ano a gente dobrava de tamanho. Foi aquele período de 2005 até de 2006 a 2013, mais ou menos, né? Então eu fui cuidar de produtos fora de São Paulo. Isso para mim foi muito legal, porque me abriu a mente, né? Aí aprendi a trabalhar com loteamento, né? Com hotelaria, fazer campo de golfe, em condomínio, quer dizer, passei a ter uma outra visão de mercado que me ajudou bastante. Aí, quando o Minoro saiu quando a Abiara... Então vamos lá, a Abiara Imobiliária abriu capital. A Abiara Imobiliária abriu capital com a finalidade de abrir uma incorporadora, de se transformar numa incorporadora. Então abriu capital, surgiu a incorporadora e, ato contínuo, mais ou menos contínuo, vendeu a imobiliária para o Grupo Brasil Brokers. Então, nesse movimento, o Minoro, que era quem cuidava de novos negócios na imobiliária, foi cuidar só da incorporadora, né? Aí eu voltei, nesse primeiro momento, antes da venda da empresa, eu estava no corpo da incorporadora, cuidando desses projetos fora de São Paulo, né? Mas aí quando se consolidou a venda da imobiliária, né, que o Arnaldo ficou como presidente da empresa, aí eu voltei para o corpo da imobiliária para cuidar de novos negócios, para fazer o que o Minoro fazia na empresa, que era olhar terreno, brifar produto, etc. Ajudar no desenvolvimento do projeto, precificação, tudo basicamente. Mais uma abertura na minha cabeça, né? E aí veio, né, todo o processo Brasil Brokers, né, que quando chegou em 2015, que veio uma crise, né, impeachment, blá, 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 o mercado deu uma embarrigada, aí tiraram o Arnaldo, sem entrar em muitos detalhes, tiraram o Arnaldo do comando da empresa, e aí a empresa passou, né, eu fiquei como vice-presidente da empresa, e aí o cargo de presidente da Abiara, ele foi... Você ficava girando. Ele girou por alguns executivos que vinham dos sócios majoritários, sem entrar em muito detalhe, mas isso para mim foi mais que um MBA, né? Sim. Com certeza. Foi um aprendizado brutal de lidar com essa questão de empresa de capital aberto, né? De reunião de conselho, de reunião de diretoria, de apresentar resultado, etc, etc. Isso foi muito mais do que um MBA. Então foi um negócio, foi muito intenso, né? É legal. E para concluir, para concluir a pós-graduação do MBA, ainda veio uma recuperação judicial. Um licenciamento de marca, recuperação judicial, quer dizer, saindo de uma pandemia ainda, né? Tem que lembrar desse fato aí, mais desafiador ainda. Mas é legal que para uma pessoa com o seu perfil, né, mais inquieto, mas que também tem essa gana, essa vontade de uma hora aprendizado, o mercado... ele te proporcionou isso e ainda proporciona de um aprendizado constante, né? Porque a gente estava conversando aí com outras pessoas que também é a mesma questão, aquilo que você aprendeu, isso é um pouco similar, vamos dizer assim, ao ramo da medicina, no sentido de tudo que eu estudei durante 10, 15, 20 anos, pode ser que chegou agora um momento que já não me vale de mais nada, que mudou tudo e eu tenho que começar não exatamente do zero, que eu já tenho uma série de aprendizados, mas com técnicas novas, por exemplo. Então essa coisa de você o tempo inteiro, e que para quem gosta e é inquieto, é muito prazeroso também, né? É muito prazeroso, é o que me motiva, é o que me move, e você está ligado não só à evolução tecnológica
do mercado imobiliário, né? A evolução tecnológica que entra na nossa empresa, a evolução tecnológica que entra nos modelos construtivos, né? Dos imóveis em si, e além disso você tem o poder público que tem plano diretor, que tudo vai mudando zoneamento, né? Planos de habitação econômica, que a gente tem que todo dia estar estudando, dinâmica, todo né? dia estar olhando, todo dia estar se atualizando. Então isso é muito... E que o Ricardo Amorim costuma falar para a economia, né, e para as regras no Brasil, mas serve para o mercado imobiliário também, que é como se você estivesse jogando handball e do nada o juiz apita porque você está com a bola com a mão e na verdade agora é futebol, virou pênalti. Então as coisas elas mudam, você tem que estar atento o tempo todo, né? Bom, Bruno, é bacana porque a gente vai entrar agora inclusive numa dúvida que é uma dúvida central do mercado, que é a questão de São Paulo. A gente sabe que os preços subiram bastante nos últimos anos e que a sensação sempre do público, né, das pessoas tá muito caro. Então, mesmo com essa subida que a gente viu aí nos últimos tempos cada vez mais, tem espaço para continuar subindo, o que faz a gente ter tanta certeza de que os preços vão continuar subindo. A gente queria entender um pouquinho de você, que entende o antes do projeto, que é terreno, desenvolvimento e tudo mais. Não é nem um palpite de que os preços vão continuar subindo. Convicção. Muito mais do que 1000% de certeza. É simples, o raciocínio é simples. Se você pegar Monte Carlo, Singapura, Nova York, Paris, Londres e por aí vai. Londres, Tóquio, dezenas de Miami, Los Angeles, né, dezenas e dezenas de grandes cidades no mundo. Se você pegar preço, não vamos falar de preço máximo, vamos falar de preço de alto padrão, de médio alto padrão, uma média de médio alto padrão. Então, hoje em São Paulo, vamos considerar uns bairros que tem produtos de médio alto padrão: Moema, Itaim, Jardins, Vila Nova Conceição, Pinheiros, tal, Higienópolis. Se a gente pegar esses bairros e pegar produtos de médio alto padrão, de alto padrão, e fazer uma média, o que a gente vai ter aí? 30 mil metro quadrado? Tem coisa mais cara? Tem 30 mil, média, 30, 35 mil um metro quadrado. 30, 35 mil reais um metro quadrado. Essas cidades que a gente falou, né? Singapura, Londres, Nova York, né? Você fala numa média de médio alto padrão de $50 mil um metro quadrado. $50 mil um metro quadrado são 300 mil reais um metro quadrado. Então, de 30 mil reais para 300 mil reais, tem muita diferença. Sim. O que acontece? Mercado imobiliário, você parametriza, quando você fala, aí é que tá, não estamos falando de Brasil, estamos falando de São Paulo. São Paulo é uma megalópole. São Paulo está entre as 10 maiores cidades do mundo. Então você tem que comparar abacaxi com abacaxi, não pode comparar abacaxi com banana. Então quando você fala de preço de metro quadrado, preço de metro quadrado no Brasil, esquece. Preço de metro quadrado de São Paulo, você tem que parametrizar em dólar perante essas grandes megalópolis, né? Então, o que faz com que o metro quadrado, o preço do metro quadrado suba? A escassez. A escassez. Simples assim, né? Então, você tem uma cidade como Tóquio, por exemplo, que Tóquio só pode crescer ou para cima ou para baixo, né? São ilhas e tudo mais. Então, é simples porque o preço do metro quadrado sobe, né? Nova York, a gente está falando aí desse preço médio, né, de $50 mil, mas se você for na franja do Central Park, são $100 mil o metro quadrado, né? Por quê? Porque, cara, quanto Central Park existe no mundo? Nem só existe aquele. Quem quiser ter um imóvel, né? Isso é puro status, né? Quem quer ter um imóvel em Monte Carlo, né? Quem quer ter um imóvel em Nova York, tem que pagar porque acabou, né? São Paulo tem as nossas particularidades. Sim.
Só por isso, hoje, a gente ainda está nos 30 mil reais o metro quadrado, né? As particularidades são o quanto a economia do Brasil oscila, né? A gente, infelizmente, vive numa gangorra, não sobe e desce, né? Nós tivemos um período áureo passado, né? Foi justamente esse período que eu citei, entre 2006 e 2013, onde o Brasil cresceu, né, continuamente durante esse período, né? Onde os preços nesse período realmente explodiram, né? Poxa, a gente lançou Diogo a R$ 4.800 o metro quadrado. R$ 4.800 o metro quadrado. E era um absurdo. Era um absurdo. Pergunta pro Caetano. Sim. Era um absurdo. Onde já se viu? Vocês estão malucos? R$ 4.800 o metro quadrado. Hoje vale minha casa, minha vida. Hoje vale 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. Então, não tem limite, né? Principalmente o entorno do nosso Central Park, que é o Parque do Ibirapuera, né? E os bairros, esses que nós citamos, né? Moema. São os principais, realmente, que a gente fala de precificação. Então, vai ser cada vez mais disputado. Nós estamos, nesse momento, estamos falando em julho de 2025, certo? Estamos passando por um momento de economia muito apertada, em função de uma política de Selic alta. Para quê? Para controlar a inflação. Qual é o efeito da Selic alta? A economia contrai. Sim. Redução, né, do crédito. Tudo. Então, as indústrias vendem menos, então fica todo mundo retraído. Então, isso segura os preços do mercado imobiliário, né? Mas ainda está subindo. Ainda está subindo porque boa parte dos insumos da construção é importado, né? São produtos importados, são commodities importados, o aço é importado, o cimento, boa parte dele é importado, vidro é importado, né? Então não tem como não subir, né? O que diz respeito ao insumo. Outra coisa, terreno não para de subir. Em São Paulo, o terreno não para de subir. Por quê? Porque tem funding para comprar. Sim. Você tem fundos, né? Tem grandes empresas. As grandes empresas, elas são... Os grandes incorporadores, eles são uma máquina, né? Eles não podem parar de produzir, porque custa muito caro você reduzir o tamanho da empresa e depois querer retomar de novo. Custa muito caro, custa mais barato você trocar figurinha, ou seja, lançar um empreendimento e vender sem ganhar dinheiro nenhum, só para manter a máquina funcionando, é melhor do que o cara mandar a gente embora, né, e vender terreno. Então, eles precisam continuamente aumentar o land bank, né? E você tem outros players aí vindo para cima, muitos fundos internacionais, inclusive. Internacionais, dinheiro internacional. Tem incorporadoras que atuam aqui no nosso mercado, né? Cujo funding vem 100% de fora do país. Então, o preço do terreno continua subindo. Muitos dos insumos que são importados continuam subindo. O preço só não explode porque a economia está contraída. Sim. A hora que a gente tiver, quando a gente tiver conjugados os vetores de queda de Selic e aumento do PIB, o mercado... Isso daí é legal, que você acabou de dar uma aula, inclusive, aí pra gente, né? Mas você tocou num ponto muito importante que muitas vezes é pouco explorado, que é o quê? O mercado imobiliário ele continua com os preços subindo sem ter um longo período de tranquilidade. Porque o último longo período que teve foi esse que você falou de 2006 até 2014. Basicamente, inclusive, ainda teve o subprime nesse meio, né? Mas, que foi um soluço. Só que aí depois a gente teve o impeachment, que foi um momento de retração do mercado muito forte, e quando a gente começou a recuperação mais forte, que foi 2019, aí todo mundo falava que 2020 ia ser aquele ano do mercado. O grande ano. Pandemia. Então, assim, a gente não teve mais uma sequência nem de 3 anos, basicamente, de mercado. E mesmo assim, isso é sempre importante a gente falar o porquê também de São Paulo ser algo um pouco destacado do Brasil, quando a gente está falando de mercado imobiliário. É uma realidade à parte, é uma agenda econômica à parte, é uma política à parte, e isso faz ainda com que... Como que a gente pode ter tanta certeza disso? É justamente a visão internacional. Porque os recursos continuam chegando, porque aos olhos do mundo você tem um baixo risco,
Saiu, inclusive, né, uma matéria recentemente aí de uma pesquisa, possibilidade de bolha no mundo. Blá, blá. São Paulo é o menor índice que tem entre as maiores cidades do mundo. Isso não é uma pesquisa nacional. Né? Então você tem um baixo risco, uma alta demanda e um preço baixo ainda, competitivamente. Baixíssimo. Né? Então, esse discurso do preço do metro quadrado de alto padrão em São Paulo versus as grandes cidades do mundo, qualquer empresário, qualquer investidor que tenha recebimento ou negócios em dólar ou que conheça, né, outros países, outras cidades, tem isso em mente. Sim. Ele sabe que existe um gap absurdo. E quando esses vetores eles se juntam, crescimento do PIB, baixa de taxa de juro, quando isso acontece, é uma explosão. É explosivo. É uma explosão. É explosivo. Ou seja, se a gente considerar que investimento imobiliário é investimento de médio e longo prazo, é um negócio para você pensar em 10 anos, então, meu amigo, você tem dinheiro para investir? Compre. Pode comprar. Compra agora. Você sabe Compra agora. Qual é o incorporador hoje? Qual é o nosso incorporador hoje, o do mercado hoje, que não está praticando desconto em cima de tabela? 100%. Isso significa o quê? É momento do comprador. É momento de compra. Eu falo para todo mundo praticamente, quando eu estou numa conversa, numa negociação, perguntar, mas o momento é bom? O momento eu falo, sem dúvida. E aí eu costumo falar, sabe qual foi o melhor momento dos últimos anos para comprar imóvel? Eu falo, de março a maio de 2020. Que era o quê? O olho da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo morrendo de medo, o mercado deu uma retração, poucas pessoas comprando, a única moeda de troca que o incorporador tinha era o quê? Sangrar a margem e repassar isso em descontos. Então, quando você tem um momento de euforia, é o momento que o mercado já está mais precificado. Sim. Ainda é um bom negócio que os preços continuam subindo, mas é natural que no momento de retração econômica faz mais sentido ainda você ir às compras. Né? Então, isso é muito importante. Agora, uma outra pergunta aí para você, eu vou tentar pedir para você explicar, não vou dizer 100% para o leigo que fica difícil, mas um pouco mais pensando na pessoa que não tem tanto conhecimento. Quando a gente pega aquele bolsão, principalmente do Itaim, vai pegar ali um pouquinho da Vila Nova também, um pedaço de Pinheiros ali onde está muito bem desenvolvido, os preços andaram subindo bastante, tudo. Porém, vai ter agora em agosto um evento, vamos dizer assim, que também impacta muito na precificação futura, que é o leilão de CEPAC. Por que isso impacta nos preços e por que isso também é uma outra certeza que a gente pode dar de que os preços vão continuar subindo, inclusive por conta disso, do leilão? Então, o que é esse leilão de CEPAC e por que ele muda o jogo no mercado nesses bairros? Bom, tentando traduzir, tentando falar coloquialmente. Leilão de CEPAC é um leilão de potencial construtivo. Ponto. Então, hoje você tem terrenos que custam, nessa região, que custam muito caro, com potencial construtivo baixo. Então, se você compra um terreno, se você paga caro num terreno e você tem pouco potencial construtivo, você vai ter um produto final caríssimo, que hoje vai ficar... vou fazer uma analogia sem fazer conta. Hoje você tem no Itaim 30, 40 mil reais o metro quadrado. Se você tem um terreno lá sem CEPAC, sem potencial construtivo, se você for construir pagando o mesmo preço que você está pagando, que esse aqui pagou para fazer 40 mil reais o metro quadrado, se você for comprar e fazer o produto sem o potencial construtivo adicional, vai custar 80 mil reais o metro quadrado. Não vai ter mercado. Não viabiliza, não tem mercado. Então tem muito terreno, tem muito incorporador com terreno nessa região esperando para comprar potencial construtivo, para poder desenvolver esses terrenos. Então, o que vai acontecer com o leilão do CEPAC é que toda essa região vai ter um aumento da produção substancial. Se a gente tiver a sorte, né, de, nesse momento, né, já poder encontrar aí um viés de baixa de Selic e tudo mais, e a economia voltando a girar, vai ser uma explosão também, uma doideira. E um ponto, me corrija se eu estiver errado, porque nessa matéria você que é o professor, o mestre,
Mas tentando até falar aí para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente, vamos dizer assim, um outro ponto que faz com que esse preço também vá subir. Hoje eu tenho lá, vamos dizer que o preço do terreno, né, seja 15 mil, ok. E aí eu tenho o custo de construção, desenvolvimento de projeto, etc, etc, etc. Ok. Se eu compro esse título, né, de CEPAC, eu estou adicionando um custo, porque o que está pelo menos se dizendo no mercado é que isso deve vir aí entre 17 até 19, talvez 20 mil reais ao metro quadrado. Né? Ou seja, poxa, eu poderia construir ali 20 andares, eu vou comprar mais o equivalente a 10 andares de CEPAC. Isso vai me gerar um custo adicional também. Então não tem como eu também não repassar isso, claro, com certeza, né, para aumentar minha margem. Mas o potencial compensa. Exato, porque eu consigo fazer também mais, ganhar mais, mas no fim do dia eu também estou adicionando. Tem gente que eu já ouvi falando, mas é o contrário, o leilão do CEPAC vai vir, os preços vão cair. Fala, não, porque o custo já é alto também. Porque se você coloca só, por exemplo, os 15 do terreno, aí você adiciona o do CEPAC, você já chega ali no preço de venda atual praticamente, né? Então, isso é uma garantia também de que os preços... E a gente tem aquela questão dos anéis, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu pego os maiores vértices em São Paulo. Itaim, Vila Nova, Jardins, aquela alça ali do Parque do Ibirapuera. Então, ali é o topo de preço de metro quadrado. Eu quero estar lá, não consigo pagar. Eu vou para o próximo bairro vizinho. Só que quando eu começo a subir o preço desses bairros, o que o bairro vizinho faz? Opa, eu posso subir o meu. É um efeito cascata, que é por isso que a gente sempre comenta que o alto padrão, ele, né, dita o mercado. Então isso é aquela questão do cara falar, não tem como fugir, porque os preços lá vão subir, então o vizinho também vai subir basicamente, então tudo se você pega o lago do Ibirapuera e joga uma pedrinha no lago do Ibirapuera, faz as ondinhas, essas ondinhas é o preço. É o preço do metro quadrado. Ou seja, Natália, tem que comprar mais agora, tá? Fala isso que o sobrenome dela, o sangue já ferve. Né? Ela já vai sair daqui ligando pro pai dela, falando, vamos comprar. Meu pai, eu mesmo vou comprar. O momento é de compra, vai todo mundo comprar. Ô, Bru, voltando um pouquinho para sua história, tá? A gente gostaria de saber, né, no seu trajeto, na sua trajetória dentro do mercado imobiliário, conta pra gente uma conquista, uma realização sua por conta do mercado. Seja profissional, pessoal, financeira. Com certeza, né? Uma especial. Acho que eu já falei várias, né? Mas alguma que você acha que é importante, assim, que realmente marcou? Puta, agora você me pegou. Uma conquista. Uma realização pode ser para você, ou para pessoas especiais para você. Foi uma viagem pro Preju? Então, me proporcionou muita coisa. Me proporcionou poder sair do país, né? Sim. Eu saí do país, eu era gerente, fui assistir a Copa do Mundo na França em 1998, que foi muito legal. Poxa. Né? Só o término que não foi tão legal, né? O término foi terrível. Mas foi legal, foi sair daí. Eu acho que isso, Natália, eu acho que o mercado, a corretagem, ela abriu meus horizontes, não só de mentais, né, de poder enxergar a vida sobre vários outros aspectos e poder ter condição de usufruir de algo que, se não fosse o mercado imobiliário, se eu tivesse, né, escolhido outro caminho, possivelmente não iria conseguir. Eu acho que é muito amplo. Eu não cravo uma única conquista. Eu acho que eu conquistei uma condição de enxergar a vida de uma forma que, se não fosse o mercado imobiliário, eu talvez não tivesse tido. Porque eu mencionei, por exemplo, que o cargo de gerente foi muito importante na minha formação como pessoa, né? E é verdade, se eu não tivesse, sabe, eu acho que eu saí mais gente. Ensina muito o cargo de gerência. Eu teria pouca... E acho que, né, as coisas aconteceram de uma forma tão especial para mim que eu acho que
a cada etapa que eu passei consolidou ou me deu a chance de seguir para a etapa seguinte. Então, acho que essa foi a grande conquista que eu tive, sabe? De me preparar, o mercado me preparou, né? A carreira me preparou para o próximo passo. E o próximo passo veio e eu estava mais preparado a cada etapa. A gente está falando, né? A gente fala conquista, parece que a gente liga sempre alguma coisa financeira, né? Mas eu acho que faz muito da gente também como ser realização humano, também. realização como ser humano. Você se sente realizado, por exemplo, dá para ver que... Eu tenho uma relação muito particular com dinheiro, que não é o caso aqui de se falar, mas enfim... É um meio, né? Tem que lembrar que o dinheiro é um meio. Tem muita gente que acha que o dinheiro é o fim, né? O dinheiro é um meio, né, para as coisas. Ô Bruno, eu tenho certeza que nesse tempo todo, assim, o que não faltou foram histórias engraçadas, inusitadas, né? Porém, pode ser o que vem primeiro na sua cabeça, alguma coisa. Uma história primeiro engraçada e depois alguma história talvez inusitada, tal. Não sei, pode ser o que você até comentar de um lance de cartório, enfim. Não, o lance do cartório... Quer começar por ela? Pode ser também. O lance do cartório é uma coincidência. O meu primeiro emprego como office boy foi num cartório de registro de títulos e documentos. O cartório se chama Terceiro Cartório de Registro de Títulos e Documentos Adalberto Neto, que é, por coincidência, o pai, né, do Dr. Adalberto, da Bueno Neto. Eu comentei isso com ele outro dia, inclusive, mas quando eu entrei no cartório, o pai dele já tinha falecido. Mas uma coincidência, uma coisa engraçada. Ele falou, poxa, que legal, você trabalhou lá? Eu falei, trabalhei lá. Que ano que foi? Aí eu falei, ele falou, meu pai já tinha falecido e tal. Mas uma coincidência. Os caminhos da vida acabaram unindo depois, né, os trajetos com o filho. Então, e aí comentei com o Guilherme, comentei com o Carlinhos, eles acharam bem interessante. Uma coincidência da vida. Sim. Uma coisa engraçada, não sei. Aqui não teve falta. Uma vez, não falta, né? Uma vez que um corretor meu quase morreu do coração. Bom, como é quase, acho que dá pra falar que foi engraçado, né? Foi engraçado. É amigo até hoje. Está no interior. Nós estávamos lançando um empreendimento da Cirela, que era um flat, na época dos flats. Nós tínhamos... A Cirela foi lançar um empreendimento na Vila Olímpia, um flat na Vila Olímpia, que se chamava The World. Sim. E esse meu corretor, ele tinha um cliente que era um cara da Bolsa de Valores. O cara tinha uma corretora de valores. E eu fui conversar com ele e tal. E ele, Vila Olímpia, não sei, Vila Olímpia não gosta, não sei o quê, acho que não é um bom negócio, papapá. Eu falei, você vai ficar sem, porque não sei o quê, papapá. Aí ele não quis e aí a gente lançou e vendeu em uma semana, ou menos talvez. Aí eu liguei para ele, falei, olha, lembra que eu falei pro senhor, tal, limpo. Ele, e aí, como é que tá lá? Eu falei, então, acabou, vendeu. Como acabou? Vendeu tudo, não sei o que lá. Vou lançar um outro na Pamplona, que se chama The Universe, do lado do que hoje é o Rosewood. Vou lançar um outro lá na Pamplona, pertinho da Paulista, né? Não perde, né? Vai ser bom, vai vender tudo também. Então você me traz aqui, não sei o quê, quando lançar, papapá. Aí marquei e o corretor junto, né? O Moraes junto. E o Moraes tremia, né? Aí marquei com ele, fui lá no escritório dele, junto com o Moraes. Aí ele falou, não sei, acho que eu vou experimentar. Aí com 1 ou 2 unidades, não sei o que. Eu falei, não faz isso. Só lembra o que aconteceu com o outro, papapá.
né? É importante o senhor estar dentro desse mercado, né? Fica com o andar inteiro. Aí o Moraes assim, ele falou, como assim? Isso aqui lá. Quantas unidades tem no andar? Eu não lembro quantas tinha, umas 15, 20, sei lá. E queria escrever de 20. Umas 15, 20 unidades. Ele, sei. Falei, ó, e digo mais pro senhor. Não tem ninguém que... O senhor não tem um amigo, um parente, faz um colar, pega 2, 3 andares aí do empreendimento. Ele falou, peraí. Passou a mão no telefone, ligou pro... Ô, Grisi, tudo bem? Ó, seguinte, tô com o corretor aqui na minha frente, tá trazendo um negócio aqui, parece um negócio bom, hein? Um hotel, tipo esses flats aí, sabe como é que é, né? O Moraes assim. Tipo esses flats, sabe como é que é, não sei o quê. O que você acha? Eu vou ficar. Eu fico com um, você fica com um também? O quê? Um andar, porra. Quanto vai dar isso aí? Dá tanto. Tá bom, beleza. Isso foi muito engraçado. Ele achou que ele ia vender 1, 2 apartamentos. E depois eles compraram os 2 andares. E aí depois a gente lançou um outro. Lançamos um meliá na Manuel Guedes, que é onde era o antigo Café Fotô. Tá lá ainda, né? Não sei se é meliá, se continua meliá, mas era um meliá. E eles compraram 2 andares de novo. Caramba. Compraram 2 andares e meio. Compraram 2 andares e meio nesse daí. Nesse daí, a minha equipe vendeu mais... Tinha 2 empresas vendendo. Nesse daí, a minha equipe vendeu mais que a outra empresa inteira. Nossa. Que resultado. No prédio. Foi muito legal também. Tem muita história. Mas aí eu consigo imaginar essa do corretor até quase tremendo, né? De emoção. Quando tremendo emoção, quase morreu do coração. Ô, Bruno. Eu tenho uma com o Bruno. A gente conhece há mais tempo tudo, e ele mesmo citou, né? Hoje, poxa, é uma pessoa transformada, até zen praticamente, né? Mas já tiveram outras fases, né, Bruno? Um pouco mais... Como é que dá pra gente falar, né? Um pouco mais animado, fases né? etárias. Exato. Eu não cheguei a pegar as fases áureas, né? Mas eu lembro de uma passagem, talvez você não vai lembrar, porque para você foi mais um dia, para mim foi um pouco mais marcante. A gente ainda no 9º andar da Biara, e aí você ficava lá, o Caetano também. Isso. É recente, então, não sabe de nada. Era tipo um aquário, né? E aí, inclusive, do lado do aquário ficava o departamento de Dona Natália Cury, ficava o marketing, ficava em novos negócios, o RH, etc e tal. E aí tinha tido a reunião de segunda-feira com os gestores e tal, e deu uma discussão por conta lá do nosso sistema de CRM, negócio de FAQ e tal, começou um bate-boca, não sei o quê, e aquilo atrapalhou um pouco a reunião, ok. E quando acabou a reunião, eu lembro muito bem, porque é minha cara ainda passar por esse tipo de situação. Porque eu ali durante o momento falei assim, puta, eu tenho uma ideia boa, acho que pode ser uma solução bacana e tal. E aí eu peguei, acabou a reunião, eu saí, mas eu fui para a sala falar com o Caetano. Tipo, Caetano, tive uma ideia, tá? Não quis falar ali no meio para não dar problema, papapá, né? E aí quando eu entro, tava o Bruno. Eu sei que não é o assunto que mais ia te interessar, inclusive, mas eu naquela ansiedade de falar a ideia que eu tive, eu vomitei, né? Eu peguei e falei, olha, tava acontecendo lá e tal, e eu pensei num negócio bacana, e você na hora, não vou falar todas as palavras, mas basicamente, pô, mas tá você aqui, fulano e Beltrano, é pra isso, é pra resolver, não é pra trazer pra mim. Vai lá e resolve, não sei o que lá. Num tom um pouco mais alto do que esse e tal. Aí eu lembro de estar aqui de pé, olhando. Aí Dona Natália, as outras meninas já olhando pra sala, né? Do tipo, o que tá acontecendo? Uma cutucando a outra. O BBB começou lá, hein, meu? Tá no paredão já. E eu ouvindo ali, né? Quieto e calado. Não, tá certo, desculpa sair. Aí eu lembro de sair pensando, burro também. Por que eu fui falar, né? Eu guardo pra mim. Mas não foi nada demais. Mas você vê que eu delego, né? Vocês estão delegando. Mas eu acho que isso é uma característica muito importante do Bruno. Eu não a empresa falando, de vocês. Eu não estou falando por falar, mas o fato do Bruno transferir a responsabilidade e confiança pra gente, eu acho que move muito mais. Assim, eu acho que isso é uma coisa que ele trouxe pra minha vida. O Bruno ele sabe, ele é
o cara que eu saí, ele trouxe de volta, o cara que eu me espere, o cara que me deu várias dicas, então eu sou muito grata a ele. Verdade, você sabe disso. Então, acho que no começo você fica meio receosa, assim, né? Sim. Tipo, meu Deus, né? O que ele tá... Mas não, no fundo, o que ele quer é que você faça. Sim, que é você... característica de líder de verdade, que é É, formador, tudo. acho Mas isso na hora muito do legal. xingo a gente não pensa nisso não, Não, Natália. é. Na hora do xingo não é o prisma que a gente avalia. Depois sim, né? Ô, Bru, só pra gente... Estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Você tem algum arrependimento? Alguma coisa que, se você voltasse no tempo, voltasse atrás, você faria de uma forma diferente? Uma coisa assim, não precisa ser nada, mas alguma coisa que você fala, se eu fizesse diferente, isso talvez seria melhor. Quando eu fui, eu citei a Copa do Mundo, né? Quando eu fui assistir a Copa do Mundo, eu poderia ter ficado lá. Eu poderia ter ficado uns 3, 4 meses depois da Copa do Mundo. Eu poderia ter feito isso se eu tivesse ligado para... Aí que tá, que eu tinha uma equipe, né? Eu era gerente. Né? Então isso me Você queria ter segurava, né? Mas eu poderia ter feito isso, poderia ter ficado. E hoje, se você voltasse, talvez você ficaria. Talvez, se eu conseguisse esquematizar direitinho alguém para cuidar da equipe por um período, talvez eu fizesse. Mas tudo bem. Esse é leve até, hein? Tranquilo. Leve, né? Eu não gosto de arrepender. Não me arrependo de nada, não. Só que eu tenho também esse lema. Eu falo que eu prefiro, vamos dizer assim, me arrepender do que eu fiz, né? Que não é exatamente isso, do que o que eu deixei de fazer. Com certeza. Porque aquilo que você deixa de fazer, você não tem como, né, voltar. E aí, pra gente finalizar, o que eu queria te pedir aqui, então? Que você deixasse uma dica para 2 tipos de pessoas. Uma, aquela pessoa que ingressou na profissão, está começando agora como corretor, como corretora de imóveis, então uma dica que você teria, como se fosse uma dica para o Bruno quando ele começou no mercado, né, embora o mercado hoje é um pouco diferente, e também uma dica para, às vezes, alguém que está pensando em ingressar na profissão, mas tem os receios do, puxa, o autônomo, etc. Uma dica para cada uma dessas pessoas. Tá bom. Então, para quem está pensando em entrar, eu acho que esse mercado ele é muito de personalidade. Se te encanta se te encanta ser o seu administrador, se te encanta você administrar a tua carreira, se te encanta você impulsionar, se te encanta você dar a velocidade que você quiser à tua carreira, ao teu aprendizado, ao teu ganho, venha para essa profissão. Né? Se te encanta movimento, se te encanta novidade todo dia, se te encanta aprender todo dia, se te encanta insegurança, venha para essa profissão. Agora, se você tem uma personalidade onde te encanta mais segurança, rotina, né, as coisas bonitinhas, certinho, tudo mais, não venha para esse mercado. Concordo. Né? E para quem está entrando, eu acho que vale, eu vou nas dicas que o Minoro me deu, né? Então, você entrou nesta empresa ou em alguma outra empresa, mire-se no exemplo de quem está na frente dos rankings. Os primeiros corretores, os primeiros gerentes, esses têm que ser as pessoas com quem você vai estar, com quem você vai conversar, com quem você vai se aconselhar, né? Além do teu próprio gerente, obviamente, mas, né, não faça parte da turminha do cafezinho, da turminha do Odi ao azar, entendeu? O que mais tem nesse mercado é o Odi ao azar. O cara que não vende, lembra do 70, 20, 10, 70% não vende nada, é o turnover. Sim. Continua do mesmo jeito, 20% vende de vez em quando, 10% vende sempre. Né? Esse 70% é a turma do Odi ao azar. Né? Então, o produto não presta, o plantão não presta, o incorporador não presta, o gerente não presta, o mercado não presta, a tabela não presta, o folheto não presta, o decorado não presta, nada presta, só ele presta. Né? O resto todo não presta. Então, esse tipo de postura não cabe para quem quer chegar em algum lugar nesse mercado. Concordo e assino embaixo totalmente. Bruno, foi, um prazer receber você aqui. Você sabe aí, obviamente, da importância que você tem, não só na empresa, mas no mercado. Você é um cara muito respeitado e a gente respeita muito. Para mim é um prazer pessoal também poder aprender aí
volta e meia que eu vou te encher a paciência também, aprender alguma coisa nova. E eu fico carente quando fica muito tempo sem ir. Pode ir sempre. E Obrigada, Bruno. Obrigada pelos conselhos da vida. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. A gente está muito feliz. Agradeço. Quer falar alguma coisa? Vocês Dar um recado? eu quero só reforçar aquilo que a gente fala sempre, fala toda hora. A empresa só é o que é, agora completando 30 anos, só é o que é graças a vocês. Vocês daqui hoje estão representando todos os líderes da empresa, né? E a empresa só é o que é porque tem vocês junto com a gente, senão, né? Viva o CPF, mais CPF, menos CNPJ. Vocês são incríveis e a gente tem muito orgulho de vocês, da equipe que a gente tem hoje. Obrigada, muito Bruno. obrigado. É isso. E para você que acompanhou a gente hoje, se você gostou, curte, compartilha, comente, mande para os amigos, divulgue. E já fiquem ligados e atentos ao próximo episódio, porque tem muito convidado bom ainda por vir e muitos temas relevantes para vocês acompanharem. Até a próxima! Até mais.